Reis magos seguiram uma estrela do Oriente e a seguiram até Belém. É isso que eles ensinam. Pergunta: se os reis magos vieram do Oriente, então onde estava a estrela em relação a eles? Sobre Belém? Ela estava no oeste. Então, de fato, a estrela que eles estavam servindo não é a estrela que representa Jesus Cristo, mas aquela no Oriente que representa Sírio, cão maior, e é um símbolo de Lúcifer, não de Jesus Cristo. Então esse era o símbolo mesopotâmio antigo de Baal-Hadad, a estrela ou o disco redondo. Não importa se é um ou outro. Um é o símbolo de Horus, que é o renascimento, e o outro é a forma de Osíris, que é a forma adulta. Não importa, é tudo uma só coisa. Aqui você tem o símbolo de Osíris, o disco redondo na meia-lua, que é o símbolo de Ísis, ou ali você tem o símbolo de Horus, que é o nascimento do sol, o filho e a meia-lua. Agora, quem é que usa esse símbolo hoje? Que religião tem isso como seu principal símbolo? O Islã. Para o Islã, esse é o símbolo principal. O islamismo e o catolicismo estão lado a lado. Você vai para o Oriente Médio, você vai para os países islâmicos, onde o evangelismo é proibido, onde você não pode fazer prosélitos em nome de Jesus Cristo. Você encontra mesquitas e catedrais católicas, uma ao lado da outra, onde quer que você vá. Quer você vá para Amã, quer você vá para Jerusalém, quer você vá para a Síria. Se você fizer isso, você vai ver a Catedral Católica Romana lado a lado com a mesquita. Por quê? Porque adoram o mesmo Deus, Baal-Hadad. Vejam comigo, aqui está o Papa com a hóstia. A forma redonda que representa Baal. Ali está ele com uma taça. Baco, deus do vinho e da bebedeira. E eles servem vinho fermentado. Mas a Bíblia diz que o símbolo era um pão sem fermento. E, portanto, se o fermento é um símbolo do pecado, então eles deviam usar o vinho sem fermento também. Mas os católicos usam o vinho fermentado e o símbolo redondo, e eles colocam tudo isso junto com a meia-lua. E por falar nisso, nesse mosteiro católico, você tem raios do sol com ondulações e raios retos. Os raios retos representam o Deus masculino. E este aqui tem as letras SFS sobre ele. Agora, na religião de mistério, você tem que descobrir o que essas letras significam. Você tem que entender os truques deles. Aqui está outro mosteiro, a meia-lua, e então, quando a missa é celebrada, no meio da missa, então o disco é colocado ali e você tem exatamente o mesmo símbolo da deidade que é usada no islamismo. Exatamente o mesmo símbolo. E ali está outro com a hóstia. Ali você tem Baal-Hadad. Ali também está na antiga cultura hitita. E você tem o símbolo dos pavões, por falar nisso. Aqui você tem a meia-lua. Ali você tem a face de Apolo, o círculo. E então você tem a coroa de louros, normalmente com 13 folhas ao redor dela. Ah, por falar nisso, que poderosa organização em nosso planeta usa esse símbolo? As Nações Unidas. E isso é muito interessante. ONU. Que, por falar nisso, é o nome de outra divindade. Mas eu vou falar sobre isso depois. Aqui você tem Mitra, o mitraísmo. Agora, o Mitra é aquele que mata o touro. E você tem um cão que o ajuda. E ali você tem uma serpente que o ajuda. E você tem um escorpião que pica o touro num lugar muito estratégico. E se você olha para o chapéu de Mitra, que tem esse formato, esse é o chapéu de Mitra, o mitraísmo. Agora, eu quero que vocês olhem para esse chapéu com cuidado, porque na próxima palestra eu vou falar mais sobre isso.
Vocês vão ficar admirados quando eu falar sobre o chapéu de Mitra. É muito interessante. A estrutura do culto era hierárquica, através de uma série de 7 graus. Cada um deles tinha um símbolo especial. Córax era o corvo sob Mercúrio. Ninfos foi um neologismo que significava noivo. Esses são os níveis do mitraísmo. Sob Vênus, a deusa. Assim, os sacerdotes de Mitra tinham que ser celibatários, porque eles se casavam com a deusa Vênus como se fossem seu noivo. Será que nós temos um sistema religioso em que os sacerdotes do sexo masculino têm que ser celibatários? Muito bem, então nós temos Mili, a pedra de moinho, sob Marte, nós temos Leão sob Júpiter, Pérses sob a Luna, isto é, a Lua, Heliodromo sob o Sol e, finalmente, nós temos Pater. Esse é o grau mais elevado, o grau superior do mitraísmo. O pai fica sob Saturno e Saturno é o deus do submundo. Saturno é o deus da morte. Saturno é o equivalente do deus Sete na trilogia egípcia. Agora, Pater, pai. Nós temos um sistema religioso hoje no qual o sacerdote é celibatário, no qual a deidade que faz o papel de mediador é feminina e no qual ele é chamado pai. Nós temos um sistema assim hoje. Se eles dizem sim, então deixe-me ser sincero com você, eu não quero parecer um estranho aqui hoje. Vamos dizer que se parece muito com o sistema velho, então qual é a possibilidade que seja de fato o sistema velho? 100%, eu lhe garanto. Quando eles adoravam o deus Sol egípcio, Osíris, eles lhe davam uma hóstia redonda exatamente como se faz hoje. E esta hóstia é carregada ritualmente através das ruas no catolicismo, como era nos tempos pagãos. Baal Haddad, o sistema é um sistema de Roma. Você acha que, na análise final, as grandes religiões do mundo terão qualquer problema de se identificar com o bispo de Roma? Sim ou não? Não, eles não terão nenhum problema, porque sob essas várias camadas de doutrina oculta, o que as massas sabem, o que os que estão dentro sabem, no topo disso tudo só há uma religião, todos servem o mesmo mestre. Agora, não vou ser eu que vou dizer para você a que mestre eles servem, porque vocês poderiam me acusar. Vamos deixar que a Bíblia fala. Quem deu a ele o seu assento, o seu poder, a sua grande autoridade? Apocalipse capítulo 13. O dragão. E quem é o dragão de acordo com a Bíblia? É Satanás. Isso é adoração a Lúcifer. Aqui você tem os símbolos da lua, do sol e a estrela no catolicismo em todas as catedrais. Este aqui é fascinante. Esta é uma catedral católica na Alemanha. Eu fiquei admirado. Está aqui por toda parte. Olhem, mesmo nesses relógios, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo. Este é um edifício moderno. Aqui você tem o símbolo da lua e da estrela. E quando o ponteiro do relógio anda, você tem o nascimento do Deus Sol, Baal Haddad. Baal Haddad. Baal Haddad falando ao mundo quem é Deus. É por isso que você tem aqui também na meia-lua, com os raios do sol, raios ondulados e retos. Aqui você tem toda a catástrofe, reta, curvada, na meia-lua, em pé, sobre a serpente. Essas são as divindades pagãs antigas. Ali você tem a Trindade também. A meia-lua com Maria e a criança na meia-lua. Mesma coisa nessas pinturas antigas. E o símbolo do pássaro dando a sua carne como alimento para seus filhotes. Símbolo da fênix que se levanta das próprias cinzas e volta à vida. No livro 6 Diálogos sobre o Dia do Senhor, está escrito, o domingo sendo o dia no qual os gentios solenemente adoraram esse planeta, é assim que eles chamavam o Sol. Os cristãos acharam adequado manter o mesmo dia e o mesmo nome para o dia, para que eles não parecessem belicosos e assim dificultassem a conversão dos gentios. Esse é o raciocínio católico romano. Em outras palavras, o domingo, adorado no dia do sol, esse é o raciocínio católico romano. Assim, em outras palavras, o domingo, a adoração no dia do sol, entrou para a igreja.
A Bíblia diz: seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram minhas coisas sagradas. Eles não fizeram diferença entre o santo e o profano. Nós vimos como Roma mudou o dia de adoração do sábado para o domingo, a fim de se alinhar com o culto pagão. No dicionário Webster, edição de 1929, encontramos: o domingo é assim chamado porque esse dia era antigamente dedicado ao sol, ou à sua adoração, o primeiro dia da semana. Aí está a razão. É porque é de fato a adoração. Eles não estão enganados. Aqueles que estão na liderança sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem exatamente. Aqui está a face da criança dentro do símbolo da fertilidade no altar católico romano. E o que está ao redor? Eu nem vou explicar, eu vou deixar isso de lado. Símbolo masculino e feminino e a face de Apolo. No Mundo Católico de março de 1984, na página 809, está escrito: o sol era o principal. Principal o quê? Principal símbolo do paganismo. Daí a igreja parece ter dito: podem continuar com o velho nome pagão. Vai continuar consagrado, santificado. E assim o domingo pagão, dedicado a Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. Esse Jesus, no entanto, não é Jesus de Nazaré. Esse é outro Salvador. Javé, o Salvador, o outro Deus no lugar. O Salvador contrafeito. Aí você tem o sol como símbolo ali. Ali você tem como símbolo de um vidro manchado, da mudança da lei. Há apenas 3 em um tablete, mas deveria haver 4. Ali você tem a face de Apolo no templo grego. E é claro, você o encontra também no altar católico romano, porque é o mesmo Deus. Agora, vejam por que a besta tem o componente do leão, que é a Babilônia, o componente do leopardo, que é a Grécia, o componente do urso, os pés, porque, por exemplo, a tiara que coroa o Papa vem dos tempos medo-persas. Ali está, na Escandinávia, aqueles velhos símbolos sobre a parede, porque os símbolos do sol estão por toda parte. Este é um culto de fertilidade. E tudo isso aqui deste lado é um símbolo da vitória de Lúcifer contra Adonai. Nós vamos ter que entrar no ocultismo para ver isso. É uma coisa assustadora. Mas nós vamos falar sobre isso. Há aqui outra coroa tríplice, supostamente representando Deus o Pai. Aqui está o crucifixo sendo carregado por toda parte, o símbolo da morte de um e da ressurreição do outro. E as auréolas? Bem, nós temos uma auréola na deusa japonesa da felicidade. Ali você tem uma auréola em Krishna. Ali você tem uma auréola num deus hindu. É um símbolo do sol. E ali você tem uma auréola numa figura católica romana. Esta aqui eu tirei a foto na catedral. Uma catedral novinha em folha que eles construíram em Londres. Uma catedral católica romana. Há tantos símbolos pagãos ali que ofuscam a mente da gente. E por falar nisso, ali está a serpente. Você consegue ver? Estão encostados na serpente. Interessante. Aqui está outra divindade oriental com uma auréola. Ali estão deuses japoneses e chineses com auréolas. E o símbolo da cruz. Ali você tem, em Mesopotâmia, era um símbolo do Deus Sol. Isso foi muito antes de Cristo, muito antes de Cristo. Ali está de novo na Mesopotâmia. Ali está num relevo. Esta cruz está numa forma diferente, porque esta forma é o símbolo da vida, a divindade da vida. E os sacerdotes pagãos usam este símbolo ao redor do seu pescoço. Então você tem esta linha que rodeia, desce e se estica até aqui. Agora, quem é que usa uma coisa parecida com essa hoje em dia? Os sacerdotes católicos é que usam. Esta parte indo em volta do pescoço e às vezes as linhas sobem pelo lado, simbolizando exatamente a mesma coisa. Aqui está a estátua de Maria segurando um relâmpago em sua mão. Agora, o que Maria tem que ver com relâmpago?
Bem, há uma estátua de Zeus com um relâmpago em sua mão, porque quer que você use a figura masculina ou a figura feminina, esta divindade sendo andrógina, não importa, é tudo a mesma divindade. Símbolos pagãos, sinais manuais. Este aqui é o símbolo pagão da antiga Trindade. Também é mostrado aqui. E ali está no catolicismo romano. Ali está na antiga estátua de Júpiter, que hoje é reverenciada como a estátua de Pedro. Mas ela vem diretamente de um templo pagão, diretamente para o Vaticano. E ali está ele, com o antigo símbolo pagão. Ali está alguém beijando-lhe o pé. E ali você tem o mesmo símbolo nas tribos nórdicas. Ali está a mão de Buda, exatamente a mesma coisa. Ou você pode ter desse outro jeito, com 3 dedos. Ali está no papado. Ali está o mesmo símbolo no budismo. Conseguem ver isso? Eles usam exatamente a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa, certo? Movimento através do zodíaco. Poseidon era um deles. E aqui você tem, nesta igreja católica, João Batista usando a concha cóptica com um símbolo pagão para batizar Jesus. Percebam que a água aqui está sob a forma da deidade feminina. E ali está, sobre os arcos das igrejas. Ali você tem Vênus nascida da concha. E é claro, um dos símbolos... E é claro, trata-se de um símbolo importante na Igreja Católica, na Catedral de São Pedro. Todo símbolo pagão você encontra lá. E é claro, um dos símbolos mais importantes da Igreja Católica é a Catedral de São Pedro. No entanto, você encontra qualquer símbolo pagão ali. Se está no paganismo, você encontra no cristianismo. O globo, outro símbolo da deidade pagã, aqui está o deus Mitra segurando o globo que representa o universo. Ele é a outra divindade. Onde se encontra, será, o maior globo do mundo? Está no alto da Catedral de São Pedro. Por falar nisso, aqui está uma rosa cruz. E ali, esses símbolos, e eles têm uma conotação de fertilidade, que nós não vamos discutir em detalhes agora. Aqui está o globo também. Você vai encontrar muitos globos aqui. O globo como símbolo de Mitra. Este é Tammuz, mas eles dizem que é Jesus com o rosário ao redor do pescoço e com o globo em sua mão. O mesmo com essa estátua aqui, o globo na mão, a adoração do Sagrado Coração que você encontra no catolicismo. Ali está entre os astecas, você o encontra em todas as culturas pagãs. Vem de Babilônia. E se você for para o Vaticano e observar o principal centro desse tipo de adoração, você encontrará todos os símbolos da adoração do Sol bem ali na Catedral de São Pedro. A adoração do Sol, a adoração da Lua. Aqui você tem as pilastras serpentinas da abóbada de Bernini. Você tem todos os aspectos da adoração do Sol. Você tem até a cúpula, que é conhecida como a cúpula do Sol, símbolo da adoração do Sol. E no chão das catedrais, você encontra os símbolos do zodíaco. E a observação das estrelas, a astrologia, todas essas coisas que faziam parte da cultura dos caldeus. E agora, até os presidentes das nações do mundo se transformaram em observadores das estrelas e ficam dizendo às pessoas o que fazer. O mundo não mudou nem um pouco. A Porta Dourada na Capela de Santo Inácio, esta aqui fica em São Francisco. Ali você tem o unicórnio. E ali você tem todos os antigos sistemas, desde a fênix até o dragão, ao pavão, ao antigo Rho e o Ki, que representam 660, mais o círculo, que representa o 6 ou o 9. Lembrem-se do círculo ao redor dele. 360 graus. 3 mais 6 mais 0 igual a 9. 9 é o 6 de cabeça para baixo. Você tem aquele símbolo pagão em muitos dos altares, e ele representa 666. É isso que ele representa, quer você goste disso ou não. Você tem o bastão e o unicórnio.
Agora, vamos nos aproximar do Papa e vamos ver se ele literalmente representa as antigas divindades. Aqui você tem o Deus Águia com um cone de pinho, símbolo da fertilidade. Aqui você tem o antigo querubim alado com um cone de pinho, que era símbolo desse poder através do culto da fertilidade. O maior cone de pinho e o bastão você encontrará aqui, um dos maiores pelo menos, aqui na adoração de Osíris. Esta é a divindade egípcia. Osíris tinha o cajado do pastor com um cone de pinho sobre ele. E ali você tem uma divindade hindu com um cone de pinho na mão. Então, eles são tudo a mesma coisa. Aqui como símbolo da religião mexicana, os pinheiros no Natal, tudo isso é interessante. Ali você tem Dionísio com o seu cajado, com o cone de pinho sobre ele. Ali está Baco com um cone de pinho. E ali está o maior cone de pinho do mundo, no pátio do Vaticano. Ali está outro no pátio do Vaticano com o símbolo da deidade feminina, porque Ísis sempre caminhava com 2 pavões, símbolo da fertilidade na Praça do Vaticano. Ali está o cajado de pastor do Papa. Ele sempre tem o cone de pinho sobre ele. Vocês acham que eles sabem o que estão fazendo ou você acha que tudo isso é simplesmente azar? Bem, isso não pode simplesmente ser azar. Não pode ser azar. Este é o cajado que o Papa atual usa. E é o mesmo, por falar nisso, que o Papa anterior usava. E ele tem esta cruz, uma cruz torta. E ele tem Jesus aqui como se formando um triângulo de 60 graus. Ali está o cone de pinho no seu cajado. E a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Ali está o cone de pinho no seu cajado. E a cruz torta é o símbolo de Lúcifer. Você a encontra na adoração a Lúcifer. Você a encontra na adoração a Satanás. Você a encontra em lugares que você menos esperaria. E as festas pagãs do cristianismo? O símbolo solar e as festas da França. Nós temos o solstício do verão, o solstício do inverno. Aqueles que participam das festas de São João e da festa da Imaculada Conceição, eles saltam sobre o fogo. Esses são festivais católicos, mas são também festivais pagãos. Aqui você tem a antiga adoração europeia do sol e a adoração aos druidas. Exatamente a mesma coisa. Acende-se a fogueira, o movimento circular dos druidas. Os druidas hoje estão vivos e muito bem na Inglaterra. Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que sua adoração... Bem, não vamos entrar em detalhes. Vamos deixar um pouco para mais tarde. É porque eu fico muito animado. A Torre em Chamas, esse é o festival de São João em Urbis, que ainda acontece hoje. E o Natal? Bem, o Natal é celebrado em todos os lugares. O Natal é uma representação da serpente que dá vida à árvore de Osíris, que foi cortado, e então a vida da serpente, a serpente que dá vida, a árvore brota toda e oferece espaço para os brotos. Esta foi decorada com globos redondos e iluminada em tempos antigos para celebrar o renascimento de Osíris sob a forma de Horus. Eles também pegam a lenha, que chamam de lenha de Yule, e a jogam no fogo, representando a morte e o sofrimento de Osíris com sua ressurreição. O visco, que é um símbolo de Natal, mas também de fertilidade e amor. Se você fica debaixo do visco e recebe um beijo, já era, você se apaixona. Bem, qual era o sacrifício que se fazia aos deuses naquele dia particular? O principal sacrifício era de 2 animais imundos, o ganso e o porco. Se você vai para a Europa, na Alemanha há o jantar do Natal, que é o ganso de Natal. Se você vai para a Inglaterra, é o presunto defumado. O presunto e o ganso, as duas ofertas. Mais tarde, pássaros diferentes foram substituídos, mas a divindade do porco está bem aí.
Aqui você tem a deusa Amaterasu. Aqui você tem a adoração da deusa Amaterasu. Aqui você tem a adoração da deusa Amaterasu ou Súria. Se é Amaterasu ou Súria, é irrelevante. Aqui Súria cavalga pelos céus com seu cavalo que puxa uma carruagem. E no solstício de inverno, Súria cavalga também os céus em sua carruagem. Bem, a depender de onde você está, aqui você tem Súria puxado nos céus por uma carruagem puxada a cavalo. Se você fosse Zeus, por exemplo, deus da Grécia, então você seria puxado nas nuvens através do céu no solstício, que era o dia 25 de dezembro. E você então viajaria numa carruagem puxada por bodes. Mas se você morasse nos países escandinavos, onde há bastante neve, que animal havia lá para puxar o Deus Sol através dos céus no dia 25 de dezembro? Bem, ali você tem um medalhão de Cibele. Ela está na carruagem, você tem o sol e a meia-lua, com uma estrela nascendo nela. E ali você tem de novo a miniatura Súria. É exatamente a mesma Súria. Se é Isabelle ou se está sobre a forma de outro deus, não importa. Se você for para Versalhes, na França, Hélio, em sua carruagem de sol, sai da água e é transportado. Esses são os símbolos. Eles celebram a transformação de Elias, já que ele cavalga pelo céu. Eles fizeram então uma deidade de sol. Eles pegam todos os símbolos do cristianismo e os transformam em símbolos pagãos. Agora, aqui está o Riton e Tita. Vocês percebem? O mesmo na Escandinávia. A carruagem sendo puxada por renas. Agora, de onde vem esse símbolo? Esse é um nome interessante, certo? Papai Noel, Santa Claus em inglês. Santa é a mesma coisa que santo, certo? Não, santa é uma coisa completamente diferente. Se você misturar as letras da palavra santa, então você vai obter o nome Satanás. Agora, quem foi que inventou esse velhinho feliz que viaja pelos céus? Quem o tornou disponível para todas as nossas crianças? Bem, foi o Walt Disney. E o Walt Disney era um maçom do grau 33. Agora, qual era o Deus do grau 33 da maçonaria? Bem, vamos perguntar isso para os maçons, porque eu não vou dizer isso. Eu poderia ficar encrencado. Vamos deixar que eles digam. Venham na próxima palestra e vamos ver qual era o Deus do grau 33 da maçonaria. Vamos agora dar uma olhada na origem de Papai Noel. A evidência do quarto século mostra que São Nicolas nunca existiu como ser humano. Trata-se de uma versão cristianizada de vários deuses marinhos pagãos. O deus grego Poseidon, o deus romano Netuno e o deus teutônico Rodnica. Os nicolaítas, por falar nisso, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus odeia as doutrinas dos nicolaítas. Aqueles que servem no trono de Nicolas. O Apocalipse diz isso sobre eles. Mas aqui nós temos Nicolas viajando pelo céu. E nossas crianças dizem, por favor, Papai Noel, São Nicolas, traga-nos um presente. Onde é que Jesus fica no Natal? Ele não fica em lugar algum no Natal. Nos primeiros séculos da igreja cristã, muitos deuses e deusas pagãs foram humanizados e convertidos em santos cristãos. Quando a igreja criou o personagem de São Nicolas, Papai Noel, eles adotaram o título de Poseidon, o marinheiro. Eles pegaram seu sobrenome de Nica. Vários templos de Poseidon se tornaram templos de São Nicolas, dos nicolaítas, a quem Deus odeia. Qual é a teologia de Papai Noel? Fala-se de Papai Noel para a maioria das crianças. Número 1, ele é onipresente, ele pode visitar centenas de milhões de lares numa noite. Número 2, ele é onisciente. Ele vigia cada criança. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele sabe se elas foram boas ou se foram más. Ele tem grandes poderes. Ele pode fabricar presentes para centenas de milhões de crianças em uma noite. E cada um desses presentes é entregue para a criança certa. Ele é todo bondade e todo justiça. Ele decide se as crianças são boas ou não. A que é que isso equivale dizer? Bem,
O historiador eclesiástico Sócrates atribui a introdução do festival da Páscoa na igreja à permutação de um velho costume, assim como muitos outros costumes. Isso está na Enciclopédia Britânica, volume 7. Assim, está é o centro da festa da Páscoa. Vocês sabiam que o Papa mudou o calendário para alinhá-lo? É por isso que nós temos o calendário gregoriano hoje, para alinhá-lo com a festa pagã de Istar e forçar a sua adoração no mundo cristão. Isso é paganismo. Nós pensamos que somos cristãos, mas não somos. Vamos ver a Enciclopédia Católica, ela vai nos ajudar aqui. O fogo da Páscoa é aceso no alto das montanhas. Esse é um costume de origem pagã, mas a igreja adotou sua observância na cerimônia de Páscoa. Eles admitem. Bem, a Páscoa, o ovo, Heliópolis, Tifão, o ovo. Onde você lê sobre o coelhinho da Páscoa e os ovos na Bíblia? Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas aí está, ovos pintados antes de Cristo. Vem do paganismo. Vem da adoração do sol. Ali está outra roda solar que a Madonna está segurando. É uma representação moderna num altar católico. E a maior roda solar do mundo está na Praça do Vaticano. Aí está. Agora, esta é uma história interessante. Esta roda solar, ela tem 8 aros. Você pode contá-los aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meio você tem o símbolo principal do Deus Sol, que é o círculo, com a cruz dentro dele. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês o touro e o leão olhando na direção do círculo com uma cruz dentro? Esse é o símbolo da adoração do Sol. E no meio você tem isto aqui. Veja, o símbolo de Osíris transportado do Egito para este lugar específico. E foi o Papa que o moveu para esse lugar. E ele contratou algumas pessoas para transportá-lo. E ele decidiu que, se aqueles que transportavam isso para este lugar deixassem-no cair e quebrasse, todos os trabalhadores seriam executados. E foi por isso que foi muito difícil encontrar alguém disposto a fazer o transporte. Mas eles finalmente transportaram e o erigiram. Agora, a coisa interessante é que você tem essa imensa roda solar e você tem uma roda dentro da roda. Ali está, a roda dentro de uma roda maior. Agora, o trono de Deus em Ezequiel é descrito como uma roda dentro de outra roda. E aqui está o trono de uma outra divindade descrito como uma roda dentro de outra roda. Nós temos hoje em nosso planeta um representante vivo, real, de todas as divindades de Babilônia. Em outras palavras, as roupas, o título Pontifex Maximus podem todos se ligar através da história e estão todos presentes no papado. Eu não estou condenando a nenhum católico romano. Lembre-se que eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de um sistema. O da Igreja Católica de Nova York, 1995, página 129, diz o seguinte: pois o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que partilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse nos tornar deuses. Maravilhai-vos e alegrai-vos. Nós nos tornamos Cristo. Agora, nem todo o catecismo vai falar isso. Por isso, não procure isso no seu catecismo. É essa edição que fala isso. Porque esse é um catecismo para o círculo interno. Não se esqueçam disso. Manly Palmer Hall, no 33º grau da maçonaria, diz: o homem é Deus sendo feito. O hinduísmo ensina isso através de várias encarnações. E o budismo ensina isso, que eventualmente através do nirvana você se torna um com a divindade. Um outro escritor maçônico escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. O reconhecimento final de que tudo está em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a percepção da divindade do eu. Então isso é o oposto do que a Bíblia ensina no começo. O pecado levaria à morte, mas a serpente disse: certamente não morrereis, sereis semelhantes a Deus.
Então esta é a linguagem da serpente, não é a linguagem de Deus. Aqui está Lúcifer ensinando. Não é Deus que está ensinando. O homem perfeito é Cristo, e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda a alma humana. J.D. Buck, Maçonaria Mística. Note esse simbolismo de novo. Você pode tirar o hexagrama dele. Você pode girá-lo e colocá-lo na frente do carro, se você quiser. Um triângulo com uma ponta para baixo representa a divindade e é chamada de o triângulo da divindade, ou o triângulo da água. Com uma ponta para cima é chamado o triângulo da terra, o triângulo da pirâmide, ou o triângulo do fogo. E este emblema simboliza o homem divino e perfeito. Então, quando uma religião usa esses triângulos no cabalismo, elas estão dizendo, nós somos divinos. Por isso que a estrela de Davi significa, na tua cara, Deus, nós somos divinos. Esta é uma declaração terrível que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Esta é uma declaração terrível. Com a ponta para cima, o triângulo equilátero representa Shiva, o destruidor, e representa a chama que levanta da pira funerária em direção ao céu. Este símbolo é familiar aos maçons de vários graus, principalmente do 30º grau. Notem que quanto mais alto o grau, mais o iniciado fica sabendo. Isso falou Ward em Maçonaria e os Deuses Antigos. Portanto, Shiva é o Deus que está aqui representado. Então, quando você vê um símbolo assim, não é tão simples quanto parece. Aqui está Kilburn Platt mostrando os pontos turísticos históricos de Ohio. Isso declara que todos são dedicados à maçonaria. A águia de cabeça dupla, já falamos sobre isso. O grau 32º faz da águia de cabeça dupla seu emblema particular e, é claro, também o grau 13º. Neste símbolo venceremos. Está escrito aqui. A cruz maltesa, também a coroa com a cruz nela são símbolos maçônicos e você descobrirá este símbolo em muitas igrejas, especialmente em igrejas pentecostais. Então você tem vários graus de comaçonaria. Por exemplo, este é o símbolo usado pela Ordem da Estrela Oriental, que é uma maçonaria feminina, mas ela é administrada por maçons homens. A maçonaria é geralmente uma irmandade branca, mas comaçonarias acomodam membros negros e mulheres. Então, para o não iniciado, parece que a raça branca é suprema. Mas uma vez que você chega a uma iniciação mais elevada, a história é diferente. Nimrod era adorado branco ou preto. Ali está o caos criado entre as raças. Então você tem a Ku Klux Klan, que é anti-negra. E você tem organizações que são igualmente anti-brancas. Isso é chamado de pensamento dialético. Lembram-se do princípio de Hegel? Você cria fricção entre as raças para que você possa ter a síntese no final e causar uma nova ordem mundial. Então, para unir as raças, a melhor coisa a fazer é criar caos entre as raças, até que a dor da separação seja maior do que a dor da unidade. Você consegue entender o pensamento dialético de Hegel? Ele é doentio, mas é brilhante. E não importa que você tenha que sacrificar milhares de vidas para alcançar seu objetivo, porque o fim justifica os meios. É realmente uma doutrina horrível. Então, se você vai até uma comaçonaria, este é o símbolo da comaçonaria. Será que os seus símbolos, palavras e expressões são também encontradas no ocultismo? Sim, claro que são. São usados na Aurora de Ouro e em outras sociedades, como já falamos. Aqui está a Ordem da Estrela Oriental. Aqui está o seu centro principal, a sede mundial, também conhecida como Templo Internacional. Ela fica em Washington, Distrito Federal. Esta aqui é a maçonaria da Sala do Príncipe. Esta é a maçonaria negra. Geralmente nem os próprios maçons conhecem todas essas suborganizações. Mas quando você sobe nos escalões da maçonaria da Sala do Príncipe, então você se encontra com os Cavaleiros Templários lá em cima. Os Cavaleiros Templários. E isso lhes diz algo. Eles realmente usam esses nomes. Esses estão aqui. Esta é a sua própria página. Isso aqui não é nada premeditado. E os indivíduos mais altos no mundo negro, por exemplo, são maçons da Sala do Príncipe.
Querem que eu mencione um nome? Nelson Mandela, se você está interessado. É assim que se parecem. Então não existe uma coisa como uma irmandade branca. Mas cada um desses grupos não recebe a informação individual. Estes são os níveis. Estes são os níveis da maçonaria e você pode preenchê-los. Os níveis de fato variam de acordo com a fonte. Esta aqui é a revelada por Ayn Rand, que era a namorada de Philip Rothschild. Ela cometeu suicídio. O humanismo é o nível mais baixo, são os maçons que não têm aventais. A YMCA, todo o movimento dos escoteiros, etc. Eles formam parte de organizações maçônicas. O Rotary, o Lions. O Lions, por exemplo, trata-se de Janus, o deus de duas cabeças. São todos símbolos. E essas são as boas organizações que parecem fazer coisas boas. Os maçons azuis, que são os maçons de João, fiquem com medo quando vocês ouvirem esse nome. O rito de York, o rito escocês, o comunismo, o B'nai B'rith, a maçonaria judaica, o Conselho dos 500, o Conselho dos 33. O Conselho dos 500 é também conhecido como Bilderbergers, o Concílio dos 13 e o mais alto nível que nós vimos, no qual o papado está envolvido, porque os jesuítas controlam todos eles. Aqui está o Papa à frente dos escoteiros mirins. E essa é a organização oficial, a fachada para as outras organizações. E ninguém sabe nada disso, então não os acuse. Mas olhem o simbolismo e você vai encontrar o simbolismo maçom. Lamente é 7. A soma da lua com as estrelas. Bem, Arthur Edward Waite diz: Babel representava um esforço maçônico. O que será que isso significa? Vamos nos aprofundar nessa história. Nós já vimos isso antes. A Torre de Babel. É assim que a Torre de Babel se parecia. Esta é a aparência provável da Torre de Babel. Notem que ela era construída sob a forma de espiral. E há inúmeras representações que você encontra na literatura. Aqui está outra representação. A Torre de Babel. Notem o formato de espiral. Até o topo. Há várias representações. Espiral, espiral, espiral. Circular. Esta aqui é estranha. Mas são todas espirais. Ela provavelmente era assim. Então, ela era um esforço maçônico. Isso não é interessante? Vamos olhar esta foto de novo. Em um país islâmico, Maria em cima de uma espiral. E aqui temos, Salve Rainha Santa. Estão vendo este círculo com um ponto dentro? Vocês se lembram o que Albert Pike disse que isso representava? Era o princípio gerador. Como o barco e o mastro. A mesma coisa. Usavam este símbolo para Maria. Aqui há outro lugar. Você percebe isso aqui? Ali está ela. África do Sul. Ela está no espiral. O que é isso? É a Torre de Babel. Veja uma vista da frente. Esta aqui foi tirada no Líbano. Eu mesmo tirei a foto. No Líbano. Aí está ela, no topo da Torre de Babel. Quem vai ser a rainha da Nova Babilônia? Maria. Mas quem é Maria? Maria Isis. Será? Aqui está a igreja onde está a estátua dela, sob a forma de um barco fenício. Dá para ver a silhueta dela na janela. Aí está uma pintura dela. Ela é a rainha de Babilônia. Vamos pedir para Blavatsky confirmar isso. Doutrina secreta. A humanidade se tornou a serpente de Gênesis. E assim causa toda hora e todo dia a queda e o pecado da Virgem Celestial. E então, a Virgem Celestial se torna a mãe dos deuses e dos demônios ao mesmo tempo. Pois ela é a divindade amorável e benéfica para todos aqueles que tocam a sua alma e coração. Eis aí a doutrina secreta. E continua, Lúcifer é a luz celestial e terrestre. Ele é o Espírito Santo e Satanás ao mesmo tempo. Então, Satanás e Maria são a mesma coisa. E no livro Isis Desvelada, de Blavatsky, ela diz que Isis, a egípcia, é a mesma coisa que o seguinte: a Santa Isis, Mãe Universal, a Mãe dos Deuses, a Mãe de Horus, a Alma Máter do Universo, a Virgem Sagrada da Terra, a Mãe de todas as virtudes, a Ilustre Isis, Espelho da Justiça, Lótus Sagrada, Astarote, Rainha dos Céus, Modelo de todas as mães, Isis, a Mãe Virgem.
E ela continua. No hinduísmo, a mesma coisa. A Santa Nari, Mariama, interessante, a mãe da fertilidade perpétua, a mãe do Deus encarnado, a mãe de Krishna, a virgindade eterna, todas as mesmas características. A lista inteira. E então nós vamos para Isis. E aqui está a litania da Igreja Católica. Mesmo livro. O livro Doutrina Secreta. Aliás, Isis Desvelada. Santa Maria, Mãe da Graça Divina, Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Virgem das Virgens, Estrela da Alvorada, muito interessante. Rosa Mística, Rainha dos Céus, todos os mesmos títulos. Isis Maria. Notem que vem de Isis Desvelada, de Helena Petrovna Blavatsky. Ela mesma está falando. Quando Cirilo, bispo de Alexandria. Bem, o que você poderia esperar? Claro que tinha que ser Alexandria. Abertamente abraçou a causa de Isis, a deusa egípcia, e a antropomorfizou para se tornar Maria, a mãe de Deus. E a controvérsia trinitariana tinha acontecido. Naquele momento, a doutrina egípcia da emanação do Deus criativo, de Emeft, começou a ser torturada de milhares de modos, até que os concílios concordaram com a adoção dela como ela agora se encontra. Aí está, o bispo de Alexandria transformou Isis em Maria. Então é o mesmo velho culto. Então, se você entrar numa catedral católica ou num santuário de Maria, eu tirei esta foto na Europa. Esta é bem recente. Eu tirei esta foto há 5 semanas. Uma foto novinha. Ficou legal. Ficou bem no slide. Oração à estrela do mar. Ó Maria, estrela do mar. Quem é a estrela do mar? Quem é o Deus do mar? Era Poseidon. Era Osíris. Ó querida mãe, eu me aproximo de ti com grande confiança. Os muitos milagres que aconteceram me enchem, pobre pecador, blá, 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 blá. Ó tu, Mãe Dulcíssima, amicíssima estrela do mar, não me deixes ir embora daqui, sem ser atendido, etc, etc. Tu podes me auxiliar, porque tu és a segunda mais poderosa depois de Deus. Eles colocam isso em benefício das massas. Eles creem que ela é Deus. Aqui está o famoso Pio, o mesmo que lançou Hitler ao poder, 1950, o dogma da ascensão de Maria ao céu. Aqui está o dogma. Nós declaramos que a benditíssima Virgem Maria, no primeiro momento da sua concepção, foi pela graça única e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador da raça humana, preservada, intacta de qualquer mancha do pecado original. Esta doutrina é muito importante, porque agora Jesus tem os seus méritos por causa da sua mãe, e não por causa do seu pai. Lembrem-se disso. Jesus tem as feições de sua mãe. Será que eu consigo colocar esta sentença na sua cabeça? Jesus tem as feições de sua mãe. É isso que esta doutrina ensina. E eu vou mostrar para vocês os pregadores protestantes dizendo a mesma coisa. Interessante. Aqui está a revista Focus. Maria soll Göttin werden. Maria deve se tornar deusa. Claro que abertamente a Igreja Católica não permitiria que Maria fosse chamada de deusa. Weiblich Gottheit. Mulher deusa? Absolutamente, por que não? Milhões de católicos americanos querem fazer de Maria uma deusa. O cardeal John O'Connor e o Papa João Paulo II, um grande mariólatra, não se opõem a essa ideia. Aí está, Maria é Deus. Claro que ela é Deus para os iniciados. Porque Helena Blavatsky disse o quê? Que ela é Lúcifer. Ela é Lúcifer. Muito bem. É por isso que a versão King James diz em Gênesis 3,15: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Nem a Bíblia Padrão Revista ousou mudar isso. Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Mas os católicos não gostam do texto assim. E a Dwight Himes, que é a Bíblia Jesuíta Online, diz: Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela ferirá a tua cabeça, e tu espreitarás o calcanhar dela. Agora é Maria que esmaga, não é mais Jesus. Eles mudaram. Aqui está a fotografia de uma aparição de Maria em Zaitun, no Egito. Então os muçulmanos viram isso, e aqui está um livro fascinante. A rainha de Roma, a rainha do Islã, a rainha de todos. Será que estamos falando da mesma religião? Vamos dar uma olhada.
Vamos dar uma olhada nesta página católica da internet. Hearts Are. A doutrina católica romana com respeito a Maria. Esta é a doutrina deles, não sou eu falando. A única, santa, católica e apostólica igreja, dirigida pelo bispo de Roma, sucessor de Pedro I Papa, sempre venerou a Santíssima Virgem Maria, inclusive a sua impecaminosidade. Pois a igreja segue a Escritura, especialmente o Novo Testamento, que ela mesma compilou tão perfeitamente quanto ela segue a sua tradição. Pois eis que todas as gerações hão de me chamar de bendita. Lucas 1,48. Este ainda é um documento católico. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as Escrituras dizem isso desde o início. Lembrem-se de Gênesis 3,15, que declara: E estabelecerei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a dela, ela há de esmagar a tua cabeça. Que versão estão citando? A versão católica jesuíta. Uau! Isso é interessante. Vamos continuar. Vem da mesma página da internet. A Mary, a mulher das Escrituras e mãe dos homens, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a verdade com respeito a Jesus. Essa declaração é interessante. Nós vamos fazer uma comparação mais tarde que vai ser muito divertida. A ela a igreja aplica as lindas palavras de sabedoria. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho inconspurcado da majestade de Deus. Porque Maria é cheia de graça. A igreja, através do Papa Pio IX, declarou-a como concebida de forma imaculada, sem pecado. Isso é muito importante. Maria passou a ser considerada Imaculada Conceição como resultado de suas aparições em Lourdes em 1858. Ela é imaculada, então Jesus é sem pecado por causa dela, não por causa de Deus, por causa dela. A Imaculada Conceição, ou melhor, o Coração Imaculado, Enciclopédia Católica, livro 6, página 965. Ela declara que coração no sentido bíblico significa pessoa interior. Portanto, a Igreja Católica diz que os bispos unidos deveriam consagrar o mundo ao seu coração imaculado. O mundo inteiro deve ser consagrado ao coração imaculado. Isso é fascinante. Vamos ler mais. Sua importância excepcional foi confirmada, além disso, pela aparição de Maria em Fátima. Agora temos uma ligação interessante. Vocês já viram o inferno. Então, nós chegamos àquelas visões, nós já discutimos as visões do inferno. A Rússia, então, seria consagrada. E João Paulo II, ela não mencionou o nome dele, mas dizem que é ele quem vai sofrer, e ele é o terceiro, e que todo mundo será dedicado ao seu coração imaculado. E Maria, então, declara em Fátima que a Rússia se converterá. E o resumo da história é que o mundo será salvo pelos filhos de Maria, aqueles que se devotaram ao seu coração imaculado. Isso é muito fascinante. Vamos ler um artigo dessa mesma página da internet, uma página da Igreja Católica. E o seu autor é o famoso bispo Fulton Sheen. Vamos tentar descobrir alguma coisa ali. O artigo se chama Maria e os Muçulmanos e é encontrado no relatório Mizzensi, páginas 1 a 3, da Fundação do Cardeal Mizzensi, que considera o assunto excepcionalmente importante. E o bom bispo diz: o Corão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem muitas passagens que falam sobre a bendita Virgem. Em primeiro lugar, o Corão acredita em sua concepção imaculada e também no seu nascimento virginal. O seu nascimento virginal. Notem bem, o seu nascimento virginal. Vocês perceberam isso? Ela foi concebida imaculadamente e a mãe de Maria era estéril. Quem se tornou, portanto, o Salvador? Uma contrafação de Jesus Cristo. Esta aqui. Isso é uma afronta. O terceiro capítulo do Corão coloca a história da família de Maria em uma genealogia que volta até Abraão, Noé e Adão. Quando alguém compara a descrição do Corão do nascimento de Maria com o Evangelho apócrifo, quem é que diz que os evangelhos apócrifos devem ser aceitos como canônicos? Quem diz isso? O Vaticano disse isso no Concílio de Trento. Nesse evangelho, fica-se tentado a crer que Maomé dependeu muito de seu nascimento. Vocês sabem que Maomé era casado com uma freira católica? Toda a família dela era católica. E ele recebeu a sua doutrina diretamente do abismo sem fim. Não é isso que a Bíblia diz? E essa doutrina começou a se espalhar. E usaram o Islã primeiramente para neutralizar o cristianismo, e então o espalharam ainda mais tarde para se livrar dos inimigos de Cristo, para se livrar dos seguidores de Cristo, e então para se livrar de todos os inimigos de Roma.
Os dois livros descrevem a velhice e a indubitável esterilidade da mãe de Maria. Isso não é fascinante? José perguntou como ela havia concebido a Jesus sem pai. E Maria respondeu: você não sabe que quando Deus criou o trigo, ele não teve necessidade de semente? O Corão tem versos sobre a anunciação, sobre a visitação, a natividade. Anjos são representados como acompanhando a bendita mãe e dizendo: ó Maria, Deus te escolheu e te purificou e te elegeu acima de todas as mulheres da terra. Percebem as ligações? Quem criou quem? Será que o catolicismo criou o Islã ou quem sabe o Islã criou o catolicismo? Não pode ser, porque o catolicismo existia antes do Islã. A mesma doutrina. Há uma defesa tão forte da virgindade de Maria aqui no Corão, que o quarto livro atribuiu a condenação dos judeus à sua calúnia monstruosa contra a Virgem Maria. E agora fica melhor ainda. Então, o bispo diz: as duas maiores religiões do mundo creem na fervorosa devoção a Maria e consideram as suas virtudes em alta estima. Os muçulmanos e os católicos compõem cerca de 2 bilhões de pessoas juntos. Eles estão no controle. Tudo de que eles necessitavam era da Igreja Ortodoxa, e agora eles já a têm. E é também verdadeiro que inúmeros protestantes consideram Maria com grande favor. É melhor desistir da religião, pessoal, se você quer fazer parte do clube. Ou então, nós veremos. A grande Madre Teresa declarou este ponto quando ela resumiu a questão nas seguintes palavras, simples e diretas: sem Maria não há Jesus. Uau! Ok.